Thelma D'Amelio, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma das introduções mais longas do ano, já bateu o recorde. Talvez a convidada mais baixinha, mas com a história grande e bonita, né, Thelma? Muito obrigado, para mim é um prazer ter você aqui. Para mim foi uma grata surpresa quando me sugeriram, né, Você tinha acabado de participar do Estema, né, que a gente gravou aqui mesmo, que eles gravaram aqui mesmo nesse estúdio, aqui no Estúdio. E aí eu falei, cara, que legal, porque eu já vou ter mais conteúdo, né, para ouvir e preparar essa nossa conversa, e me preparar para essa nossa conversa de hoje. Então, muito obrigado. Como é que tá? Tá tudo bem com você? Pós-Kona, tá feliz, tá realizada? Tô. Foi um ano bacana? Foi um ano difícil para todo mundo, né? Eu acho que esse ano foi um ano pesado, não sei, uma energia pesada, mas sobrevivemos. E Kona foi como tinha que ser. Eu sou muito da opinião que as coisas, a gente não pode controlar tudo, né? Definitivamente, é. E as coisas acontecem. Hoje, depois que passou a prova, eu percebo que foi exatamente como tinha que ser. Né? Na hora ali a gente fica um pouco... Lógico que vem a frustração, queria fazer tal, né? A prova que tá... Todo mundo quer ir, tá os melhores do mundo, né? E aí você vê ali que você tem que mudar o rumo e vai ser um desfecho não como você foi com a expectativa de que seria, né? Mas sair com muito mais aprendizados, como sempre, né? Você lida bem com essas questões, né, do esporte? Às vezes a gente está animado para fazer um treino mesmo, mas uma competição principalmente. A gente acha que vai ter, você é estudiosa, você entende disso. A gente acha que vai ter um desempenho tal, a gente sabe que pode ter um desempenho tal e acaba não acontecendo. Você lida bem com isso no meio da prova? Eu acho que isso tem muito a ver com o tempo que você está no esporte, né? Eu vejo hoje pelos meus atletas que eu chamo de alunos, porque eu acabo ensinando muitas coisas, né? Claro. E essa geração de hoje, eles querem resultados para ontem, né? Porque é a geração que você põe lá no Google, você já sabe as coisas, enfim, o relógio te mostra o que você tem que fazer. E eu procuro mostrar para eles, muitas vezes você está treinado, tá tudo certo e não vai acontecer e tudo bem. Exato. Você não pode sair frustrado. Você tem que tirar tudo, você tem que tirar o que foi bom e o que foi ruim, né? Nem sempre vai ser redondo, muitas vezes não vai ser. Então, eu sempre procuro fazê-los irem para a competição com essa perspectiva. Se tudo der certo, vai acontecer X. Se tudo der errado, pode acontecer Y. Como que eu vou lidar com essa situação, né? Eu acho que é isso que é o bacana no esporte, né? A vida é assim. Exato, Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, e você não pode querer se matar porque deu errado, né? Não, e tem que ter esse jogo de cintura de você lidar com a situação ali no momento, né? Você está competindo, você está nadando, pedalando, correndo, e de repente você tem que mudar a estratégia de alimentação, de ritmo, enfim. Sim, ali em Kona mesmo, falei, não, beleza, teve vários perrengues no caminho ali, aí na hora que eu me acidentei, na hora eu pensei, eu vim até aqui, eu gastei um puta de uma grana, anos de treinamento e horas sem estar com os meus filhos porque eu tô treinando. Eu vou desistir? Eu não vou terminar em 15 horas, mas vou terminar, né? E vou sair feliz por isso, e não frustrada, tipo, eu queria fazer 11 horas e fiz X. Isso não é importante, né? Eu acho que isso tem mais a ver com a maturidade, você vai mudando a perspectiva das coisas. Não, e tem uma coisa, né, que eu também, eu gosto de pensar isso, e quando eu competia bastante, eu pensava muito nisso. Embora seja, quando você é profissional, um trabalho, uma obrigação no sentido profissional, mas assim, você está fazendo uma coisa para a sua saúde, você está viajando para um lugar legal, quer dizer, Você tem a oportunidade de pagar uma grana que muita gente não pode, você está fazendo o que você gosta, no lugar que você quer. Então, assim, claro, né? Podia ser melhor se você não está tendo o resultado que você quer, mas curte aquele momento, porque você já está lá, né? Exatamente. Essa história de parar, eu parei até hoje 2 vezes na minha carreira, mais de 150 provas. A primeira foi num biatlon, dessas provas de 15 minutos. Eu estava super ofegante, tinha nadado muito mais rápido do que eu deveria ter nadado. Assim, no primeiro quilômetro eu parei. Aí, assim, 2 segundos depois eu estava arrependido. E não voltei. E depois eu parei numa prova de 2/3 de Ironman, antes entre o meio Ironman do Brasil e o Ironman voltar para o Brasil, isso no ano 2000. Eu parei numa prova porque eu estava definitivamente morto, quebrado. Sim, quando fisiologicamente não dá, né? É uma coisa. Agora, quando é a sua cabeça que está te sabotando, é outra coisa, né? Quando é seu ego que não. Olha, eu era profissional, eu fiz um triatlo no Rio de Janeiro, tinha umas provas muito legais no Rio de Janeiro antigamente.
E eu lembro direitinho, eu saí da água super bem, eu nadava bem na época e tal, e aí comecei a pedalar, fui passar a Serra de Grumari e furou meu pneu, né? E aí eu não sei o que houve, não me lembro agora, mas eu enchi o pneu, troquei o pneu, enchi o pneu, e só que o pneu foi murchando, a cada X quilômetros eu tinha que parar e encher, então eu passava e era ultrapassado várias vezes na prova, né? E depois ninguém entendeu, porque na hora ninguém pergunta, não tive um resultado que era para eu ter, mas eu terminei a prova feliz, né? Sim. E aí alguém falou, pô, o que houve? Que toda hora você estava me passando, aí eu passava, você me passava. Cara, furou o pneu, por que você não parou? Eu falei, bom, primeiro como é que eu vou vir de onde eu estava até aqui, né? Que eram 2 transições. E segundo eu falei, cara, fiz um treinão. Fiz vários sprints, treinei, enchi o pneu pra caramba. Exato, aprendi a trocar pneu mais rápido. Eu sou dessa opinião, tudo você tem que ver o copo mais cheio, né? Exato. Senão você se frustra. Eu tenho tantos exemplos de gente que vai com muita sede ao pote e aí vende tudo. Eu peguei muita gente assim, né? Assim, como eu estou há muitos anos no esporte, eu peguei muita gente que achava que tinha que ter um desempenho melhor do que tinha. Não se questionava por quê, né? Não se questionava sobre treinamento, sobre dedicação, mas eu acho que só de olhar, né? Eu sou mais alto que você, eu tenho que ir melhor que você. Sim. Por quê? E aí, de repente, a pessoa vai se frustrando, né? A questão de alinhar expectativas, né? Sim. E aí a pessoa para e depois pega um bode, ainda fala, pô, você ainda tá no triatlon? Pra que isso, cara? Exatamente. Esse negócio, né? Mas, enfim, o esporte também dá essa possibilidade pra gente, né? Aprender e lidar com esses nossos defeitos e frustrações, que, de novo, e você, acho que é a prova viva disso, eu quero falar sobre isso, mas assim, como se fosse um simulado da vida de uma maneira mais acelerada e voluntária, né? Porque a gente escolhe praticar esporte porque quer, né? Mas talvez esse seja um dos grandes baratos, e que eu aqui estou há quase 7 anos aqui ouvindo histórias que me inspiram também, com pessoas como você que resolveram voluntariamente fazer esporte e abraçar isso e aprender através do que o esporte proporciona. Mas antes da gente falar um pouquinho mais de esporte, que é o nosso tema aqui, o Luiz ainda está criando galo gigante? Tá, meu. Tem até o Instagram, depois te passo o Instagram. Chama Criatório Navas, é firme e forte. Caramba, meu. Mas é mais o irmão dele que toca? Ele começou como um hobby, assim. Ele é muito empreendedor, né? Então, vocês são, né? Porque você também é. E aí ele viu um belo dia na internet, assim, nossa, vem ver isso aqui, esse negócio de galo índio gigante, custa tanto. Olha, saiu no Fantástico, sei lá eu aonde. E começou a criar, e hoje ele é uma das referências do negócio. Olha, cara, que legal. No começo eu não botava muita fé, assim, mas ele foi, já faz anos, né? Então, meu. Agora ele é um dos mais renomados, assim, da área lá. Nada a ver com esporte, né? Então, cara, que legal. Mas ele fala que a terapia dele, eu acho legal, acho saudável isso. É importante você sair um pouquinho do seu mundo de todo dia e fazer um negócio nada a ver. Ele vai lá, ele se diverte, ele fica horas olhando os gatos. É uma terapia, né? Tá curtindo. Legal. Bom, você já falou um pouquinho aí de Kona, né? Que foi aí o que mais aconteceu aí nós estamos gravando esse episódio no finalzinho de 2023, né? Ele está indo ao ar só em 2024, então foi um ano que terminou com uma experiência muito bacana. Agora, só para encerrar esse assunto de Kona, eu gosto de perguntar para as pessoas: correspondeu às suas expectativas a hora que você abriu a porta do avião, né? Depois daquela viagem super cansativa, você já chegou sem a tua bike, né? Rolaram vários estresses, mas assim, a hora que você chegou lá e resolveu a tua bicicleta e tal, assim, correspondeu, ou você achava que era mais, ou você achava que era menos? Não, correspondeu sim. Porque é o que eu falei antes, né? Eu nunca tive essa coisa, a grande maioria dos triatletas, nossa, eu quero ir para Kona, eu sonho ir para Kona. Eu nunca tive isso de, o meu sonho, meu objetivo final é ir para Kona. Eu nunca tive isso. E eu fui para lá acompanhar meu marido quando ele foi fazer a prova lá, né? Então eu já conhecia o lugar, já sabia. Mas eu não tinha esse sonho, mas eu sabia que era possível. Pela minha dedicação, pelo que eu treino, pela minha entrega, poderia acontecer, como poderia não acontecer. E se acontecesse, ia ser muito legal. Ia ser a coroação de muitos anos de dedicação. Mas não que seria a finalidade, o fim, né? Então, eu curti, sim, nesse sentido, assim, de, eu mereço. De, assim, valeu a pena. Não de me sentir mais do que os outros, ou de... É um sentimento de gratidão, assim, de... Putz, não imaginei que eu chegasse aqui. Não imaginei. Né? Foi natural. Talvez se fosse aquela coisa obcecada, quero Kona, não acontecesse.
Eu acho que as coisas, quando você deixa fluir como tem que ser, que é o que eu falei lá no começo, as coisas são como devem ser, acontecem como devem acontecer. Se aconteceu é porque tinha que acontecer e eu curti. Depois dos perrengues todos, eu tava ali no meio da prova, falei, meu, eu tô correndo a 6:30, mas tô curtindo, tô em Kona, dane-se o pace, entendeu? O pace é o que menos me importa aqui, eu não vou ser campeã do mundo aqui nunca, né? Quanta gente quer estar aqui e não tá? Eu vou ficar me martirizando aqui porque eu tô correndo a 6:30? Tem gente que tá tentando há 20 anos, tá aqui e não tá. Exato. Né? Então é isso. Você acha, pela tua experiência como treinadora, que os homens se cobram mais nessa questão de Kona do que as mulheres? Ou... Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que com as mulheres são mais dedicadas que os homens. Eu percebo isso. Pela minha experiência de treinadora, assim, a mulher pode estar chovendo pedregulho que ela dá um jeito de fazer. E o homem já aproveita para dar uma desculpa. Assim, pela minha prática, eu percebo que, até por ser cultural, assim, da mulher ter que se virar para fazer muitas coisas, ela tem o treino, ela vai dar um jeito de fazer. E o homem já não é assim, né? Então, eu acho que para a mulher já acontece como aconteceu comigo. É um processo onde Kona é uma consequência. E o homem, eu acho que ele já entra com aquela coisa de competitividade entre os homens. Eu percebo isso, assim. Como é que você era quando pequenininha? Você era energética? Total. Você já tinha essa... Total, eu sempre fui hiperativa, sim. Luiz fala, até uma louca. Eu sempre fui. Uma época até achei que eu tinha... Como fala? Distúrbio de déficit de atenção. Déficit de atenção. Mas acho que não, até minha psicóloga fala que não, porque eu consigo sentar e focar no estudo, sentar e focar no trabalho, mas eu sou hiperativa, sim. Eu preciso, tipo, não, agora eu vou focar, senão daqui a pouco eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas eu sempre fui, assim, de querer fazer muitas coisas, conhecer muitas coisas, viver muita... É uma coisa de sede de viver, assim, de estar ativa, de estar fazendo, de estar produzindo. Você nunca vai me ver... Você me vê deitada ali muito tempo, tem alguma coisa errada. Você é daquelas que gosta de estar sempre com um objetivo que seja uma prova, ou vamos expandir a empresa, ou vamos fazer isso, ou vamos reformar a casa, ou vamos fazer as férias não sei aonde. Sim. Então, mais ou menos, eu entendo, pela minha experiência, que o triatlon, na verdade, ele casou exatamente com esse teu jeito, né? Com o meu temperamento, exatamente. Porque o triatlon tem isso, né? Todo mundo que senta aqui para conversar comigo fala que o esporte dele, seja o ciclismo, o mountain bike, a corrida de trilha, a natação, é o esporte mais legal, é o esporte isso, é o esporte aquilo. Mas o triatlon tem uma coisa que ele suga mais, né? Porque são 3 modalidades, né? Então, essa questão de que você precisa se organizar na agenda, os amadores principalmente, para como que vão conciliar as 3 modalidades e treinar e os finais de semana. Então, assim, se a pessoa não tivesse esse pique, cara, fica mais difícil, né? Casou muito comigo porque eu gosto de muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu não gosto de rotina, mas ao mesmo tempo, por eu ter esse temperamento muito agitado, eu preciso ter um foco, senão me perco. Então, eu acho que é aí que o triatlo me ganhou, porque era um esporte que é dinâmico, não é sempre a mesma coisa, sempre correr, sempre nadar, cada dia um dia. Mas, ao mesmo tempo, para eu conseguir fazer ele caber na minha vida, principalmente com 2 filhos pequenos, eu precisava ter uma disciplina e uma organização. Então, eu acho que por isso que deu muito certo, porque eu preciso ter um foco para eu conseguir me organizar, senão eu faço 1000 coisas e não faço nada, entendeu? E muito do que eu li aqui nesse texto que eu copiei e colei algumas partes que você havia me mandado, né? A sua mãe te incentivava a fazer esporte quando você era menininha. E de onde que veio isso? Porque também não é toda mãe que tem essa consciência, né? Uma das frustrações da minha mãe é que ela não sabia andar de bicicleta, não sabe até hoje andar de bicicleta e nem nadar. Porque meu avô era evangélico, outra cultura, ela era filha única, então ela sempre foi muito represada, muito... Como que eu posso te dizer? Não é mimada, mas muito cercada. Então, eu acho que uma das coisas que ela sente falta até hoje é isso, de não ter vivenciado isso. Ela passou a vivenciar depois, né, de adulta, mas quando criança, não. E por a minha mãe ter ficado com a gente muito novinho, assim, ela ter que trabalhar, ficar muito ausente, eu acho que ela se preocupava muito com como eu me preocupo hoje com os meus filhos. De, se eu vou ficar o dia inteiro fora, o que eles vão ficar fazendo, né? Televisão não tem nada de bom. Hoje é internet, né? Mas na época era televisão. Então, ela falou, vou deixar essas crianças fazendo esporte o dia inteiro, pelo menos eu sei que eles estão fazendo alguma coisa
saudável, né? E não simplesmente jogando tempo fora na televisão ou na rua, né? E o teu irmão seguiu esse mesmo caminho? Ele continuou? Ele curte, ele faz academia normal, ele surfa de vez em quando, mas nada assim pro endurance, assim, ou algum esporte muito de competição assim, não. Mas ele pratica também. E aí, as manhãs, eu passava a manhã inteira no clube. E aí, é o que eu te falei, minha mãe falava, você se matricula em 2 esportes só. Tipo, natação e balé, ou natação e ginástica. Aí ela chegava lá, eu tava matriculada em 4, 5. Eu sempre fui assim, de querer saber tudo, de querer vivenciar tudo. E aí, fora o esporte, eu ia para aula de inglês, para aula de piano, para aula de informática. Tudo isso ela não podia pagar na época. Mas a gente tinha uma rede de amigos que a minha vizinha dava aula de piano e me dava aula de piano de graça. Legal. Um amigo dela tinha uma escola de informática, dava aula de graça. E eu sempre aproveitei essas oportunidades, né? Claro. E legal você ter se interessado pelo piano, né? Porque é uma... Eu toquei uns 10 anos. Porque enfim, é um instrumento difícil, né? Não é tão popular. Tem a questão de que, como é que você vai ter um piano? Aonde você vai pôr um piano, né? Em casa. E eu aprendi com a minha mulher, que também aprendeu piano, né? Não é pianista, mas... piano é diferente do sintetizador, do teclado X lá, né? Não é a mesma coisa, não sabia, né? Eu achei que tudo que tivesse teclado era a mesma coisa, mudava só o som e tal. Mas interessante, e por que você se interessou pelo piano? Assim, o que você via no piano que... Então, nessa época, eu passei algumas dificuldades familiares e tal, e eu não colocava essas coisas para fora, né? A criança é muito assim, criança não racionaliza nada, né? Você só esponja, você vai só esponja, só vai assimilando aquilo, e uma hora aquilo... Então, foi um meio que eu encontrei de extravasar, assim. Eu sentava no piano, a minha vizinha começou a me dar aula escondido, porque... A minha mãe falava, seu pai não vai querer pagar, eu não posso pagar, então esquece, né? Aí a minha vizinha falou, não, eu te dou aula. Ela viu que eu tinha talento, provavelmente, né? Eu vou te dando aula e depois você chama sua mãe para ver uma audição, tal. E eu fui fazendo aula escondido e fui melhorando. Aí um belo dia a gente chamou minha mãe para me ver tocando. Legal. E aí ela conversou com meu pai na época, não lembro, eles deram um jeito de os dois pagarem uma parte, não sei. E aí foi. Aí eu era muito autodidata também. Eu comprava as partições e ia estudando em casa. Eu ficava horas. Que legal. Ficava 3 horas tocando sozinha, assim. Era meu momento de... A música é muito... É emoção pura, né? Então. Era o momento que eu conseguia pôr emoção pra fora, assim. Sem... Não, e você... né, você me corrige se eu estiver errado, mas o piano você também tem que ficar... você tem que se concentrar, né, naquilo ali. Então, também talvez era uma maneira de você, era uma maneira que eu conseguia me concentrar, exatamente. Aí você fica naquele teu mundo ali e dá uma desligada das confusões do mundo externo, né? Exato. Pensando nesse ponto aí, é outra coisa que apareceu na minha vida para me ajudar a ter um foco ali no momento, sem dúvida. Você vê, né, apesar de ter tido uma infância complicada e tal, tudo estava caminhando para dar certo, né? Porque você vê, você tinha uma relação legal com os esportes, que toda criança deveria ter, né? E que bom que você teve essa possibilidade, mesmo num lar bagunçado. E aprender a tocar um instrumento, né? Porque isso é uma luta lá em casa e minha filha mais velha tentei, não deu certo, tentou vários instrumentos e abre muito a cabeça, expande a questão cognitiva, de concentração. E já é também mais ou menos uma simulação do esporte. Você tem que ficar treinando para acertar a música, aí você erra a nota, errou, volta. Você faz de novo, errou, vai de novo, exato. né? Repetir, uma coisa bem... repetir, é isso aí. E você toca piano ainda hoje? Putz, então, eu vendi meu piano depois que meus filhos nasceram. Me arrependi. Trocou piano por um berço. Foi mais ou menos assim. A casa começou a ficar pequena com piano, berço, bicicleta, rolo. Aí eu vendi, mas eu me arrependi. Eu sabia que eu ia me arrepender. Um dia eu volto. Porque a minha mulher fala a mesma coisa, porque é um instrumento tão legal, cara, assim. Tocar eu não sei porque eu não sei tocar, mas de ouvir é tão gostoso, cara, é uma coisa tão legal. E até para as crianças seria bom. E o teu irmão, como é que ele... A tua relação com ele também diante desse cenário em casa confuso, separação e tal, você também era meio mãe dele ou... Não, na verdade assim, meus pais separaram, eu tinha 4 anos, meu irmão tinha 2, né? E aí, na época, a minha mãe teve que voltar a trabalhar, voltar a estudar, porque meu pai não quis ajudar com nada, assim. Foi uma fase bem difícil. Então, meu pai...
Ele proibia os meus avós de falarem com a gente, de ajudar para ajudar com supermercado, coisas assim, para a gente comer. Ele proibia, tinha que ser escondido. Então, foi uma fase muito complicada. E apesar de eu ter 4 anos, eu sentia tudo isso que estava acontecendo, né? A criança, o astral, né? O ambiente, né? A emoção você acaba... Você sabe, a criança sabe o que está acontecendo. E então foi um período bem difícil. A gente ficava muito com essa minha avó materna, para minha mãe poder trabalhar, estudar, enfim. E eu me voltei para os esportes e para o piano nessa época. E meu irmão, na verdade, ele passou uma fase meio de rebelde, assim. Ele via meu pai com dinheiro de um lado e minha mãe sem nada do outro. E aí homem é mais complicado, mais imaturo, né? E cada um reage de uma maneira, ainda tem isso, né? Ao invés dele segurar a onda, ele se rebelou e foi expulso da escola 2, 3 vezes. Então, não foi uma fase muito fácil. Começou a ficar na rua com os meninos nada a ver. Teve um dia que... coisa de moleque, assim. Mas você via que estava indo para um caminho não muito legal. Então, ele, por vontade própria, resolveu morar com meu pai. Ele tinha o quê? Uns 15 anos? Menos, uns 13 anos. Adolescente, pré-adolescente. Mesmo meu pai não querendo, ele falou, vou morar com meu pai. E aí ele foi e lá ficou até hoje. Entendi. Ele acabou, enfim, se acertou lá com o teu pai. Se acertou lá com meu pai, mesmo não sendo um ambiente os mil maravilhas, ele ficou por lá. E hoje, inclusive, ele mora na casa que ele morava com meu pai. Então, hoje ele tem a família dele, minha sobrinha acabou de nascer. Então, a gente teve, desde os 13 anos dele, que eu estava com 15, a infância, eu tenho muitas lembranças de a gente junto, mas essa parte de adolescente e adulto, a gente se distanciou bem. E aí a gente se encontrava em eventos de família, falava coisas necessárias, principalmente depois que meu pai morreu, mas depois de adolescente a gente não teve uma relação muito próxima. Talvez agora, acho que agora ele com a família dele... E a gente mais maduro, acho que a gente vai restabelecer esses laços. Nada como o tempo, né? Tudo tem o seu tempo, né? Você falou isso aqui, tudo vem no tempo certo. E, cara, é óbvio que você é uma mulher super forte, só que você foi descobrindo isso à medida que a vida foi te trazendo essas provações, né? E você também, pelo que eu percebi aqui, você é super terapeutizada, né? Então isso ajuda demais, né? Ajuda demais, né? Aliás, para muita gente, acho que isso é eu falo que terapia não é para quem tem problema, terapia é para quem busca se conhecer. Quem busca se conhecer, exatamente. Porque o terapeuta não chega lá com a solução para os teus problemas, né? Ele vai te ajudando, te dando ferramentas para que você chegue à solução, ou pelo menos entender, né, as suas questões. Mas, olhando para trás e talvez conversando um pouco, você se lembrando um pouco do que você já descobriu aí com a Ana, né? O nome da tua terapeuta, você falou? Ana Maria. Cara, de onde que veio tanto recurso para você ter aguentado tantos baques da vida, né? O divórcio, claro que não é uma coisa legal, mas, né, quem é que não conhece alguém que já se divorciou, quem não tem um primo, um parente, um amigo, né? E não é uma coisa incomum, infelizmente. Mas quando é litigioso, quando acontece essa coisa, o negócio fica pior, né? Aí depois, né, você descobriu que você era adotiva e tal. De onde que veio tanto recurso para você aguentar tudo isso? Vocês já chegaram a uma conclusão? Então, aí eu vou para Já era triatleta desde novinha? Já. Aí eu vou para uma linha, assim, que já é mais... Poucas pessoas sabem desse meu outro lado, que é o lado espiritualizado, assim, eu tenho isso muito desenvolvido. E eu acredito muito em resgates de algumas coisas que precisavam ser... Eu até falei isso com ela ontem, né? Você é espírita? Hoje não sou espírita, mas eu acredito muito em ligações ancestrais, assim. Acho que eu estou na família que eu deveria estar e por algum motivo alguém tem que aprender dos dois lados, né? Então, até coisas de vidas passadas, eu acredito muito nessas coisas de... Talvez eu tenha uma força que eu tenha trazido de antes, de alma, de não de agora, entendeu?
Já veio com uma alma mais evoluída, eu né? acredito, não evoluída, mas talvez mais vivida. Nesse sentido. Uhum. Porque até a minha último episódio de bulimia lá, que foi com 20 e poucos anos, eu ainda estava naquela posição de vítima, né? Que é compreensível, né? Sim. Tipo, meu pai não quis saber da gente, usava os filhos para agredir a minha mãe. Então, na verdade, eu me sentia assim, eu só sou um canal para que ele consiga manipular minha mãe. E não é uma coisa legal, né? É o que você falou. Se separar é uma coisa normal, mas o modo como isso acontece é complicado, né? De você proibir os próprios pais de levarem comida para os seus filhos. Como assim? Você é pai, né? Você é pai, você sabe que isso Exato, não dá para entender. Hoje eu sou adulta, eu racionalizo, mas quando você é criança, você simplesmente sente, eu não tinha que estar aqui. Era esse o sentimento que eu tinha, eu não tinha que estar aqui. Né? Meu pai me usa para agredir minha mãe, não quer me ajudar com comida. Isso foi até adulta, assim, né? E aí o episódio dele agredir minha mãe, fisicamente, foi difícil. E aí minha mãe chegou em casa desfigurada, com óculos dentro do rosto, falando que tinha batido o carro. Mas eu, com 4 anos de idade, eu sabia que não era. Eu sabia, não me pergunte como, mas eu sabia o que tinha acontecido. E aí você olha para aquela pessoa, putz, é meu pai, e o que eu faço com isso, né? Acabou de agredir minha mãe, é complicado. Não foi muito fácil, assim. Então, o sentimento que eu tinha era de inadequação, assim, eu não tinha que estar aqui. E esse sentimento eu levei comigo até uns 25, 30 anos de idade, né? Então, por isso veio a anorexia, eu fui internada, eu quase morri. E minha mãe achava que eu estava fazendo aquilo para agredir ela de alguma forma. Chamar atenção. Chamar atenção. Isso. E aí ela me mandava ir para psicóloga e eu não ia. Eu lembro que ela me dava o endereço da psicóloga e eu fingia que eu estava indo, mas não ia, porque não era chamar atenção. Até hoje eu não sei explicar, mas eu acho que olha para mim, é chamar atenção não no sentido pejorativo, mas chamar atenção no sentido, eu existo, né? Eu tô precisando de ajuda. Exato, eu acho que é mais nesse sentido, eu preciso de ajuda, eu tô com problemas, isso, né? Você também tá, mas eu também tô. Eu preciso de alguém para me ajudar e a gente recorre aos pais. Isso. A gente sabe disso depois que a gente se torna pais, né? Pais e mães, né? E aí eu me sentia muito impotente porque minha mãe não tinha dinheiro para nada. Meu irmão já tinha saído de casa e ido morar com meu pai. Aí eu via meu pai com dinheiro de um lado, minha mãe sem nada do outro, e eu ali no meio do caminho. E eu também não podia ajudar muito porque eu tinha 14, 15 anos de idade na época. E chegou da gente não ter nada para comer, assim, de abrir a geladeira e não ter nada. Eu lembro que eu tinha um namoradinho na época que ele falava, a gente vai para sua casa comer miojo de novo, porque era o que tinha para comer na minha casa, por algum tempo, assim. E ao mesmo tempo que eu tinha dó da minha mãe, eu não tinha o que fazer. E aí meu pai do outro lado falava, vem para cá, você vai ficar aí com a sua mãe comendo pão com banana? Nessas palavras. Mas não é porque ele queria que eu estivesse lá. Claro, ele quer machucar a sua mãe, ele queria pegar as crianças, Então a minha vida inteira foi assim. E aí um monte de emoção ali que, né, uma hora isso escapa. E aí foi para esse lado aí da anorexia. Eu simplesmente parei de comer. E eu cheguei a pesar 35 quilos. Hoje eu peso 47. Thelma. E foi um belo dia que eu estava no carro com a minha mãe, assim, eu desmaiei no carro, porque eu não tinha mais energia para ficar em pé. E aí eu fui internada e o médico chegou a falar para minha mãe que provavelmente eu não ia resistir. Isso eu tinha 16 anos. Caramba, 16 anos. E era uma época que, claro, né, não tinha espaço para o esporte, você não tinha cabeça, não... Essa época não estava fazendo nada, eu estava em depressão, já tinha feito muitos esportes, já tinha sido bailarina, mas essa época era a época que eu estava na fase de entrar para a faculdade, prestar vestibular e tal. Isso daí também acho que pesou um pouco, dessa coisa de não ter certeza do que você quer fazer. É uma época ingrata, né? Para os homens, necessariamente é ingrato essa fase, né? Para as mulheres dá a impressão que nem para todas, mas... A adolescência é uma fasezinha complicada, né? Mas ainda se você está numa fase adolescente que você tem uma estrutura melhor, né? Isso que eu me preocupo com os meus filhos. Toda família tem problema, toda família, né, briga, tem seus perrengues, mas hoje a gente tem noção de que, não vamos brigar na frente deles, né? Vamos discutir um negócio, vamos discutir ali.
a gente toma um pouco mais de cuidado com isso, né? Uhum. E eu me sentia impotente, assim, eu via minha mãe falida, com uma empresa falida e sem nada para comer em casa. A gente ia tomar banho na vizinha, pra você ter ideia, porque não tinha luz para tomar banho. E aí meu pai do outro lado, vem para cá, seu irmão já veio. E eu falava, como assim, eu vou deixar minha mãe aqui? Não dá, né? Foi complicado, foi muito complicado. E aí eu fiquei na UTI, acho que uma semana, depois saí, fui melhorando. Depois de um tempo eu resolvi morar com meu pai, mas porque eu precisava tentar ter algum tipo de relação com ele, sabe? Eu falava, meu, não é possível que... Eu não sei, eu tinha que natural tentar. Também, né? Você não quis abandonar, a sua mãe e Sim, abandonar o seu pai, exato. Apesar dos pesares, né? Então, também eu acho foi isso... uma época que eu estava num relacionamento difícil com a minha mãe, porque minha mãe tem um temperamento muito forte, e eu também tenho o meu, enfim. Nada pessoal, amo minha mãe, mas coisa de dia a dia mesmo. A gente estava morando dentro da casa da minha avó, eu e ela, num quartinho minúsculo, e a gente começou a brigar por coisas bobas, a toalha na cama, de coisas bestas. Falei, meu, deixa eu sair daqui antes que fique pior. E aí eu fui morar com meu pai e não foi nada fácil. Meu pai era alcoólatra e foi bem difícil, porque todos os dias meu pai chegava no mesmo horário alterado e falava um monte de merda, assim. E eu já ficava preparada, esperando aquele momento que ele ia chegar e falar um monte de coisa que não tinha nada a ver. Tipo, você só tá aqui porque eu tenho dinheiro. Você só tá aqui porque você é interesseira. Sabe? Isso machuca, né? Definitivamente, Eu faço ideia. Então, não foi nada fácil. E aí que eu descobri o esporte. Nessa época que eu fui morar com meu pai. Eu fiquei lá uns 2 anos morando com ele. Descobri o esporte como terapia, na verdade. Não simplesmente como uma atividade física. Porque eu sabia que meu pai ia chegar às 5 horas da tarde... Eu falei, meu, eu vou pra academia, vou nadar. Do nada, me deu vontade de nadar. Aí eu me matriculei na ACM lá, e aí eu ia pra lá e ficava rodando. Aí comecei, lógico, ainda estava muito tempo sem nadar, comecei com 50 minutinhos, passei para 1h30, quando eu vi, eu estava nadando 3 horas sem parar. Sem parar. Em A1, assim, mas aquilo me fazia tão bem. O meio aquático é fabuloso também. E os professores ficavam olhando do lado, que essa louca, nadando 3 horas sem parar. Eu entrava pesado e saía leve, assim. E aquilo foi me fazendo bem. E aí que eu fui descobrindo, aos poucos, uma triatleta que estava depois. Dentro de você já, mas queria se tornar de fato alguns anos depois. E olha que eu não gosto muito de nadar, hein? Então, você me contou um pouco também, você teve alguns problemas, né, para nadar em águas abertas. Uma coisa é nadar 3 horas na piscina, né? Sim. Nossa, mas eu saía de lá leve. Eu ia todo dia, nadava 2, 3 horas, todos os dias. E eu já chegava em casa, pode vir o que vier, que... o esporte é muito bacana nesse sentido, né? Eu saía de lá, como hoje, se eu treino às 5 horas, se treino às 5 horas da manhã, treino, saio dali, você pode vir o que vier, o dia que eu tô preparada. Era isso aí naquela época, a mesma coisa. Uhum. E você chegou a comentar comigo que trabalhar na Runner era o trabalho dos sonhos, porque a Runner teve uma época que bombou, assim, Foi. Né? Eu descobri agora, né, quando estava pesquisando para bater esse nosso papo, que ainda existe, né? Eu achei que não existisse mais. Hoje é outro esquema, é um esquema de franquia, diferente, mas na época era referência do Brasil, né, na área de fitness. Acho que foi a primeira academia, academia meio clube, né, que tinha várias, não era só musculação, nem era uma academia de balé, nem uma academia de dança, era uma academia que tinha tudo. E eles que trouxeram a aeróbica, né, a ginástica aeróbica para o Brasil, né, porque também surgiu lá fora e de repente começaram a ter aqui, né? E você chegou a participar de competições? Foi, de ginástica aeróbica. Isso foi antes desse... De Polaina. Isso foi antes, isso aí eu tinha uns 13 anos. Foi antes desse episódio da anorexia aí. Ah, tá. Foi. Eu era de um clube lá, Hobby Sports Clube, você lembra disso? Lembro, opa. Era esse clube que eu passava amanhã lá fazendo esporte. E aí legal. Lá a gente começou a época da ginástica aeróbica e tal, e aí eu me dediquei pra caramba, a gente tinha várias competições, foi uma fase bem legal. Bem bacana. Legal, foi bem legal. E aí, foi bem legal. Fiz competição, nossa, tanta coisa na minha vida. Já fiz campeonato de lambada, meu Deus, tanta coisa. Então você é uma super dançarina. Eu danço bem. Legal. O Luiz dança? Não. Danço bem. Uma outra coisa que eu quero resgatar aí é isso daí. Um dia na semana aí dançar, é bom. Então, porque psicologicamente, né, é uma coisa que faz super bem, né?
E legal. Aí eu queria, depois dessa fase aí da anorexia e tudo mais, eu voltei pra academia para me exercitar, para melhorar mentalmente, inclusive. Então aí eu virei rata de academia. E aí eu ia fazer todas as aulas, melhor eu ficar aqui o dia inteiro do que eu ficar em casa e correr o risco de voltar para depressão. Para lá eu não quero voltar. Então eu encontrei aí no movimento uma maneira da minha meditação ativa ali, de eu estar em movimento e libera endorfina e tudo mais. Então encontrei minha válvula de escape aí. Nada tinha a ver com o corpo, né? Não, assim, eu quero ficar magrinha, eu quero ficar assim, assado. Não. Aí eu fazia milhões de aulas e aí eu falei, é a educação física que eu quero fazer. Isso antes de prestar a faculdade já. E aí eu tinha o sonho de entrar na Runner e tal. E aí eu fui pro jornalismo, né? Muito mais pressionada pela família, de tipo, educação física. Teu pai era o quê? Engenheiro? O que ele era? Meu pai era comerciante, ele tinha loja de carro. Tá. E minha mãe tinha feito jornalismo. Minha mãe era jornalista, mas ela não exercia. Mas muito isso, naquela época era, professor de educação física não ganha nada, né? Vai jogar bola lá na escola. Não tinha muita perspectiva. Então, eu acabei desistindo da educação física, fui fazer jornalismo. Aí, no meio do caminho, eu ficava ansiosa para ir dar aula. Eu já tinha umas alunas que eu dava aula de dança, que é o que me ajudava a pagar a faculdade. Então, ali no meio do caminho, eu já percebi que era a educação física que eu queria. Que legal essa ligação que o esporte... Desde sempre, né? Provavelmente, né, a Ana Maria deve saber isso, talvez você, mas assim, você começou a associar sem querer o esporte a um lugar seu, um lugar onde não tinha esses seguro. Conflitos. Exato, né? Primeiro que você não estava do lado dos seus pais. E segundo que, você vai gastando energia, você vai dissipando aquilo e é a meditação ativa, como você falou, né? É isso mesmo, sempre foi. Muito legal. E aí eu fazia o quê? A faculdade de jornalismo, fazia educação física à noite e à tarde eu trabalhava para poder pagar as faculdades, porque meu pai não me ajudava, enfim. E aí eu terminei o jornalismo, já sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu falei, vou ter que terminar, senão eu vou escutar muito aqui, né? Eu já era muito criticada, assim, nessa época. Então eu terminei mais para não ter que ouvir do que realmente eu queria, entendeu? E então acabei levando as duas, mas na educação física que eu me encontrei mesmo. E aí meu sonho era trabalhar na Runner, então já comecei a fazer estágio na Runner, esse período da tarde, entre as duas faculdades. Então eu fiquei fazendo estágio lá um ano, assim, eu dava aula de graça, praticamente. A gente tinha uma ajuda de custo, mas que era tipo, R$300, R$500, como se fosse hoje. Mas eu dava aula em São Paulo inteiro e era meu sonho, eu queria trabalhar lá. E aí chegou no dia da efetivação, a coordenadora na época falou, não, você não está preparada. Aí aquilo, eu fiquei uma semana chorando. Falei, como assim? Eu que mais me dediquei, eu que mais me dei, eu que mais... E aí eu tive a lucidez de falar, não foi porque não era pra ser. Aí eu fui pra concorrente, que era a Companhia Atlética. Fiquei lá 1 ano dando aula, me aprimorei, melhorei e tal, e voltei sem nem precisar fazer teste nenhum, né? E saí de lá como uma das melhores professoras da rede, assim, para os alunos fazendo abaixo-assinado para eu ficar. Que legal. É muito legal, né? E isso daí foi um momento bem emocionante, assim, nesse dia do abaixo-assinado. Falou, 10 anos atrás eu estava chorando porque eu queria trabalhar aqui, agora as pessoas fazem abaixo-assinado para eu ficar, né? Isso foi muito gratificante. Você dava aula do quê? De tudo. Aqueles professores multidisciplinares. De tudo. De tudo. E nos intervalos eu ainda fazia 1 horinha de bike sozinha, 2 horinhas de spinning, ia nadar, ia correr. Aí também... Cara, é uma energia grande, né? Porque o professor, assim, desse começo de carreira principalmente, cara, é puxado. Ganha pouco e trabalha muito. Então, cara. Eu dava 10 aulas. Hoje eu pedalo bem por causa disso. Eu dava aula de spinning 5, 6 por dia, assim. Caramba, meu. Todos os dias. E nos intervalos eu ia correr, nadar. Então já tinha isso em mim, já tinha esse espírito de triatleta e eu nem sabia. Né? Pois é, então, cara, que legal, né? Você vê aquilo que eu te falei. A impressão que me dá, que você já estava... que tudo estava conspirando para você chegar onde você chegou, né? Profissionalmente também, não só pessoalmente, triatlon, Ironman, legal, mas profissionalmente, porque você encontrou a profissão desde cedo, você já tinha essa inclinação e você encontrou a profissão que você adora, né? Sim. Mas o mais legal na profissão, até hoje no triatlon que eu falo, hoje me gratifica muito mais. Eu acho que a minha profissão, tanto quanto na época de ser professora de ginástica,
quanto na época que eu tive os meus estudos de Pilates, quanto agora, eu percebo que a minha profissão hoje eu uso muito como instrumento para ajudar as pessoas. Tanto é que hoje no triatlon, eu vou te contar que eu já perdi a conta de quantas pessoas vêm me procurar. É lógico que eu não vou citar nomes, mas assim, uma me procurou assim, eu sou fulana, eu tenho um câncer no cérebro, eu não sei quanto tempo eu vou viver, até me emociona. Mas eu quero fazer um 70.3 antes de morrer, desse jeito, no telefone. Que legal, meu. Caraca, que responsabilidade. E ela tá comigo Thelma. até hoje. E ela não fez como fez 3. Depois disso, tá bem, graças a Deus, tá bem. E aí o Gildo, que tem a esclerose múltipla, que fez um Ironman. E tantas outras pessoas, assim, que me procuram, assim, com o esporte pra ser uma pessoa melhor, pra se superar. E muitas pessoas me procuram, assim. Uma outra que teve câncer do pulmão, uma outra agora que teve câncer de mama e a gente conseguiu passar essa fase e ela fez o melhor tempo na maratona. Isso me gratifica muito mais do que o cara falar, eu fiz meu melhor 70.3 da vida. Ok, você pode fazer quantos você quiser, mas viver é uma vez só, né? Por que as pessoas te procuram? O que você acha? Sei. Puta, eu não sei. Até uma aluna minha que brincar o PS da Thelma. Põe lá a plaquinha, PS da Thelma. Porque tem gente que tem problema com alcoolismo, que tem problema com droga, que tem de tudo que você possa imaginar. Me procura pra começar a treinar. E você não nega o fogo, não, né? Não, de jeito nenhum. É aí que eu quero. Você acolhe. É aí que eu quero. Os treinadores até já sabem, vai com a Thelma. E você vê, né, como que são as coisas, né? Você tem esse coração enorme, né? E você é tida como durona, né? Mas acaba sendo um contraponto, né? As pessoas sentem essa confiança em você. Sentem. Me sentem que eu acolho, porque eu sou dura, que eu exijo, eu exijo. Exato. Uma que ela tá me pagando. Se ela tá me pagando, é pra eu tirar o melhor dela. Porque senão ela compra uma planilha da internet e faz do jeito que ela quiser. Não tem sentido me pagar pra eu tirar o melhor dela. Por isso que eu exijo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acolho. É isso. É isso. Quem me conhece mais de perto sabe que é só a casca de durona, né? Que eu tive que acabar desenvolvendo ao longo da vida. Exato, uma carapaça, né? E o esporte me ajudou muito nisso, assim, o triatlon. Todos esses episódios aí que eu tive na vida me deixou com o emocional muito fragilizado, né? E o triatlo ele me ajudou muito nesse sentido, assim, de controlar o meu emocional. Quando você tá ali no mar, ali, não dá pra você ser emoção, né? Você tem que chegar naquela boia, daquela boia você tem que chegar naquela e depende só de você. E cada etapa é isso, né? Você tem que racionalizar o tempo todo, né? Você tem que pensar o tempo todo o que você tem que fazer. Um mínimo detalhe que você erra ali pode dar errado muita coisa. Então, me ajudou muito nesse sentido de fortalecer meu emocional. Me ajudou bastante. Que legal, cara. Bastante. De novo, né? O triatlon acho que foi uma combinação aí perfeita das 3 modalidades, dos desafios, para que você pudesse também se desenvolver. E claro que eu imagino, né, que para você, cada treino ou cada prova é uma vitória, né? Pelo fato de você, puxa, cara, se eu cheguei aqui, se eu cheguei em Kona, mas não importa, 70.3 de São Paulo, o Ironman de Florianópolis, todos que você largou lá, passar, porque o esporte é muito isso, né? O dia da prova acaba sendo praticamente o dia mais fácil, porque você já passou por tudo que você tinha que passar e aquele dia você tem que ter um pouquinho de sorte, tem que estar inspirado e você tem que estar treinado, Sim. né? O duro, ainda mais num ciclo de Ironman, é você ter que passar por todas aquelas horas, né? Acordando de madrugada, treinando no quartinho. Você treinava na lavanderia, isso, para não fazer barulho para as crianças. Era né? um quarto dessa sala aqui. Eu acho que o primeiro Ironman foi onde eu descobri que eu tinha mais força do que eu pensava, assim. Porque eu comecei a praticar o triatlon incentivada pelo Luiz, né? Porque ele já sabia que a gente se conheceu, eu já estava correndo, né? Para uma maratona, enfim. Então, ele já sabia que eu tinha essa coisa de gostar de esporte e tal, e então só juntou a fome com a vontade de comer, né? Mas logo eu engravidei, logo que eu comecei a praticar, eu engravidei, então eu treinava em casa, com barrigão, ele ia treinar fora e eu treinava dentro, e
Ali eu descobri que eu podia muito mais do que eu pensava, depois que as crianças nasceram, principalmente, porque ele me inscreveu para o Ironman e meu filho tinha 2 meses de idade, 3 meses de idade. E a mais velha tinha 1 ano e pouquinho. Ah, você vai fazer Floripa ano que vem comigo. Eu falei, você tá louco? Tem um bebê de 2 meses e a outra de 1 ano. Mas você topou? Topei na hora, né? Aliás, ele só me inscreveu porque ele sabia que eu ia topar. Então, isso que eu ia falar, pô. O cara não fez um, né? Não é barato, né? Então, ainda tem isso, né? Ele falou, não, eu te ajudo. Ele foi muito parceiro, muito parceiro. Meu, fazer um Ironman lado a lado é parceria, meu. Não, ele foi muito parceiro na preparação, né, meu? Porque eu tinha que amamentar e sair para treinar. Ah, ainda e tem ele isso, ficava com o bebê. Que é aquela fase do revezamento, né? E um saindo da fralda chata. e o outro trocando fralda. Eu vou te falar. Hoje eu olho para trás e falo, hoje, lógico, eu tô mais velha, eu acho que eu não teria a energia que eu tinha ali, mas ali eu tinha. E eu escutei um podcast outro dia, o Lobo falando... Ah, é muito bonito quando você fala, tem que fazer recovery, tem que dormir, tem que comer, tem que fazer massagem, mas quando você tem filho pequeno, esquece. Esquece, meu, não sobra tempo. Você faz do jeito que dá, sem dormir, e foi assim, né? Eu dormia pouquíssimo, quando eles iam dormir, eu ia treinar, não foi fácil, não. Os meus longos de bike, por exemplo, eram de quinta-feira. Aí era um dia que eu combinava que o Luiz, como ele trabalha bastante em casa, né? A gente tem essa flexibilidade. Isso ajudou muito, né? A gente tem academia, então ele podia trabalhar de casa. É diferente de uma pessoa que tem um trabalho que tem que ficar das 8 às 18, né? Então, nesse sentido, a gente teve essa facilidade. Então, de quinta-feira, por exemplo, ele ficava com os bebês. Eu ia para a Estrada Velha às 5 horas da manhã sozinha e fazia 180, 200 quilômetros sozinha. Isso não tem como. Eu falo para as pessoas, você quer ter foco e deixar a sua cabeça mais forte, vai fazer um treino sozinho na chuva, sozinho, sem ninguém, de 200 quilômetros. O que fazia você se sujeitar a isso? Puta, eu acho que eu queria... eu tinha essa sede de viver, porque eu passei muitos anos da minha vida, assim, deprimida e com problemas emocionais e me sentindo o cocô do cavalo. Então, eu tinha essa sede de viver ao máximo, como se eu começasse a viver depois dos 30, sabe? Uhum. E outra, eu queria descobrir essa força em mim que eu nunca tinha descoberto antes. E ali eu descobri. Falo, se eu consigo pedalar nessa chuva 200 quilômetros sozinha, eu consigo o que eu quiser. Exatamente. Eu consigo o que eu quiser. Não é qualquer coisa que aconteça na minha vida que vai me derrubar. Lógico, tem coisas que acontecem na vida, morte de alguém, de um filho, enfim, esse tipo de coisa, né? Abala qualquer um, mas não é qualquer coisa que vai me deixar deprimida, sabe? Pedindo para me mandar para uma casa psiquiátrica. Nunca mais, nunca mais. Eu descobri uma força ali que eu vou te falar. E eu cobro muito dos alunos isso, né? Porque hoje a pessoa, tá chovendo, eu não vou, tá frio, eu não vou, tá calor, eu não vou. Vai, é nessa oportunidade que você tem a oportunidade de dar um up. Exato. De dar um passo para frente, de subir um degrau, porque o confortável é fácil, né? Eu treinar ali no rolo, com ar-condicionado, isso daí é fácil, qualquer um faz. Exato. Né? E a maternidade, né? Você teve você teve problema, né? No parto aí dos seus 2 filhos, né? A Rafaela e o Gustavo. Mas e a sensação, assim, de ser mãe, né? Tendo essa história de ter tido uma infância complicada, depois você descobriu que era adotiva e tal. Deve ter sido também muito especial, né? Então, o fato de você ter gerado 2 vidas dentro de você, com um homem da sua vida e, de repente, falar, agora é minha família, essa é a minha. Então, essa coisa aí dos meus pais se separaram e teve essa coisa toda da relação dos dois ser muito complicada. E eu não ter tido um pai de verdade. Às vezes que eu tentei morar com meu pai, ele me mandou para fora de casa, porque ele achava que eu estava lá por dinheiro e nunca foi, né? E aí, depois disso, eu tive esse relacionamento aí mais duradouro, que a gente ia casar e a pessoa desistiu do casamento na semana do casamento, praticamente. Na semana, meu? E aí eu vinha descobrir que ele me traía com alunas nossas da academia em comum, enfim. E depois disso, eu tive... Aí eu fiquei pulando de barco em barco. Um namorado aqui, um ali, sempre buscando alguma coisa, mas não era. E aí eu tive uma relação onde eu sofri uma agressão física, que foi muito complicada, me deixou bem abalada emocionalmente, assim, eu tive que voltar para terapia nessa época, eu já estava com 32 anos já.
E teve esse abuso sexual aí quando eu tinha 9 para 10 anos, que eu, na verdade, eu nunca contei para ninguém, só para minha terapeuta. Eu só contei para ela. Foi um negócio que eu tinha medo de falar para as pessoas, porque eu tinha medo do meu pai saber e retalhar minha mãe. Então, uma coisa que eu guardei comigo muitos anos foi um monitor de um hotel que eu tinha ido com os meus avós passar as férias no hotel. Então, eu já me sentia culpada de falar, meu avô tá comigo, é responsável, meu pai. Então, ali na hora, eu meio que fingi que aquilo não aconteceu. Que também é super normal, né? A gente ouve relatos, né, à torta e à direita das... A criança se sente culpada, né? A criança não se sente vítima, ela se sente culpada. De alguma forma, eu provoquei aquilo lá na minha cabeça. Então, eu abafei e não contei isso pra ninguém. Então, todas essas coisas começaram a me... Aí eu lembro que eu fui na médica para colocar uma prótese no seio. Ela falou pra mim, quantos anos você tem? Eu falei, 34. Que eu perguntei para ela de amamentar, se ia prejudicar, não sei o que ela... Mas você tá pensando nisso? Você já tem 34 anos, a médica falou para mim. Então, se uma mulher não pode falar isso para outra de jeito nenhum, um homem já não pode, mas a mulher não pode, Aí meu, eu pelo saí amor de lá me sentindo, né? Então porque já ainda tava... tem as pressões, né, sociais e autoimpostas, você quer ter família, né, e a mulher tem um relógio biológico. E era o meu sonho de ter uma família como eu... A Exato. família tradicional, né? Eu queria Família ter uma Doriana. família doriana. Porque eu nunca tive, né? Uhum. Então, eu sempre tive esse sonho, mas até então eu achava que eu já estava me conformando de ficar pra tia já. Essa fase da depressão já tinha passado, já estava fazendo terapia, já estava bem emocionalmente, já estava com meus estudos de pilates. A vida estava redonda, só faltava família. E aí, nessa época, eu estava muito ligada na espiritualidade, que eu te falei. Então, eu lia muito sobre física quântica, eu não sou espírita, mas eu ia no centro espírita. Eu me conectava muito com Deus e eu falava, o que eu mais quero agora é a minha família e eu entregava para o universo, assim. Eu não ficava com aquela coisa... Vou sair atrás de um marido. Não. Mas na hora que vai acontecer, vai acontecer. E aconteceu exatamente na hora que eu já estava... Como é que você conheceu o Luiz? Putz, foi na internet. Ah, caramba, meu. Ele me viu num perfil de uma aluna, de uma amiga em comum. E aí ele me mandou mensagem, eu vi a fotinho dele, Iron Man. Falei, eu já tava correndo. Falei, Iron Man, pode ter a ver comigo. Aí a gente começou a trocar tinha cabelo ainda? Tinha. Aí ele tinha uma fotinho lá do Iron Man, de Florianópolis, eu acho, não lembro. E aí a gente começou a trocar mensagem, foi assim. Aí a gente combinou de se encontrar. E ali no Pé no Parque, que é perto do Ibirapuera. No dia nem sabe quando não rola, assim? Não rolou, assim. Normal, batemos papo e tal. Aí ele ia fazer o Ironman de Floripa. Foi em maio que a gente se conheceu. Ele queria uma triatleta, é? No fundo, acho que sim. Mas nem eu sabia que eu era triatleta. Ele falou que o sonho dele naquela época era... Ele queria ser um coroa que viajando o mundo e fazendo triatlo. Era isso que ele queria pro fim da vida dele. Legal, cara. E aí fluiu, naturalmente, assim. Ele fez o Ironman, aí depois achei que a gente nunca mais ia se falar. Ele me ligou de novo, e a gente foi se encontrando e fluiu. Que legal, aconteceu, e foi... Que bacana. E ele chegava assim no começo do relacionamento, ele falou, você tem que experimentar o triatlo, é um esporte tão legal. A gente começou a namorar e aí eu engravidei muito rápido. Uhum. E aí eu falava, já tenho meu apartamento, eu tenho meu negócio, a gente não precisa ficar junto. Né? Ok, eu tenho meu filho, a gente tem um filho, eu fico aqui na minha casa, você fica na sua e... Né? Eu tava bem estruturada emocionalmente, assim. Caramba, isso é uma prova que foi no momento certo. Exatamente, Mas ele não, vamos fazer uma vida. Aí a gente tava passeando um domingo e falou, vamos ver esse bairro aqui e tal. Aí ele começou a dar uns indícios de que queria que a gente tentasse alguma coisa, né? Ele falou, já tô com 35 anos, você também. Já tenho minha academia, minha casa, você também. Tipo, não tem por que a gente não tentar, né? Exato, Que é diferente de um adolescente de 20 e poucos anos, né? A gente já tem uma vida estruturada, a gente tem bastante coisa em comum. Pensávamos que tinha. Por que não tentar? E aí foi assim, aí a gente foi morar junto, casamos, aí minha filha nasceu, aí eu comecei a praticar triatlon depois que ela nasceu, aí veio o segundo, continuei fazendo triatlo e aí foi.
Lógico que não foi fácil o tempo todo, né? Claro, quem ouve fala, nossa, mas mil óbvio, maravilhas. né? Óbvio que não, né? Eu tenho meus 1000 defeitos, ele também tem os dele. E quando você namora uma pessoa há muitos anos, já é difícil, né? Quando você vai casar sem ter convivido muitos anos, é muito mais complicado, né? No caso, a gente tinha se conhecido há poucos meses, 6 meses. Uhum. Mas a gente foi amadurecendo junto e construindo coisas juntas e muito legal isso. Não é muito legal? Uma parceria muito Exato. legal. Não, e de novo, aí também tem uma analogia muito forte com o esporte. Você precisa ir construindo as coisas, né? Você precisa... E às vezes dá errado e você volta e reconstrói. É uma coisa que você precisa trabalhar, que é a mesma coisa que educar, né, os filhos, né? Assim, cara, não é todo dia que é uma maravilha. Puta, esse caminho dá certo, esse caminho não dá, volta aqui. Exato, é uma costura. Precisa ser resiliente e, acima de tudo, precisa querer, né? Você precisa acreditar que aquilo lá vai te levar a algum lugar que você quer ser levado. Sim. Né? Não é nada fácil. Ele é extremamente... A gente tem comportamento, a gente tem personalidades bem diferentes. Ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa em comum, a gente tem coisas bem diferentes, mas a gente aprendeu a aceitar e respeitar e conviver com elas, assim. Esse meu jeito estabanado, assim, por exemplo, ele odeia. Ele todo certinho, todo metódico. Mas ia ser muito chato se fosse duas pessoas metódicas e certinhas. Eu até arrisco dizer, né, não tenho experiência suficiente, mas talvez caia num tédio, numa coisa também muito monótona, né, sei lá. Nada contra, mas sei lá, os dois chegaram no final de semana, cada um senta, lê um livro, cada um lê o seu livro e, né? Talvez um pouquinho dessas diferenças façam com que é isso. E você tem que aprender a ser flexível. Sim. E a tolerar. Sim. Porque a gente se torna melhor, né? Sim. E ele vai ter que aprender a ser flexível e a tolerar. E é isso, né? Uma hora cada um e a balança vai se equilibrando nesse jogo, né? É igual você falou, é o homem da minha vida. Não sei se é o homem da minha vida, mas é o homem que precisava ser. Eu vejo ele, o carinho que ele tem com os meus filhos é uma coisa desde sempre, assim. Ele dava banho, ele trocava fralda, ele amassava sopinha. E é o carinho que eu esperei a vida inteira receber do meu pai e eu não tive. Exato. E aí eu consigo ver hoje os meus filhos recebendo o que eu não tive. Isso não tem gratificação E você maior. Podendo dar para eles, não né? Não tem nada melhor do que isso. Eu imagino, né? A cada ano deles, vocês juntos, como família, eu imagino que seja, né, no dia do aniversário deles, você deita a cabeça ali à noite no travesseiro e fala, caramba, mais um. E como é que foi para mim? Não foi assim? Que coisa, né? E você podendo ser uma mãe presente para os seus filhos, né? Sim, sim. Proporcionando um lar que é o lar que você gosta, que todo mundo queria ter. Não é perfeito, nenhum lar é perfeito, Exato, nenhuma casa é perfeita, mas eles têm o pai, sim, que eu queria ter e não pude ter, e hoje eles têm. Que legal. E você logo começou com o Ironman, né? Você fez uma ou duas provas antes, né? Eu vi lá no Estema também. Você foi logo fazer o Ironman. Foi logo esse Ironman aí que ele me escreveu e a gente fez junto. E por que não fazer provas mais curtas? Ou, legal, fizemos o primeiro, bacana, mas, pô, com filhos, você é empreendedora, né? Fazer as provas mais curtas, pô. Porque aí eu vi que eu dava conta e a régua subiu. E até por causa dessa coisa da disciplina. Quando você se inscreve numa coisa grande, você tem que dar um jeito de fazer aquilo acontecer de todos os lados. Então, eu falei, eu ia treinar 5, 6 horas, ia correr 4 horas no domingo, mas eu tinha que passar o resto do domingo com os meus filhos. Então, eu pegava eles e ia pro zoológico depois de ter corrido 30 quilômetros. Eles não têm nada a ver com a minha escolha, né? É dureza, cara, é dureza. Exato, você não vai privá-los. Agora à tarde vocês ficam na televisão porque eu vou dormir, a mamãe vai dormir. Tem até um vídeo que eu cheguei de um trem deitado assim, e a minha filha, mamãe, a gente não vai passear? E o Luiz gravando. A gente vai passear? Eu, vamos, morrendo, mas eu ia. E aí eu percebi que a gente pode o que a gente quiser, é só uma questão de organização e disciplina. Eu acho que se eu descesse a régua, talvez eu não teria esse senso de organização que eu tenho hoje. Então, por exemplo, eu poder treinar para o Ironman, hoje eu pego meu treino Pix, é minha agenda. Então, tipo, eu tenho que treinar das 5 às 7, das 7 às 9 eu vou fazer não sei o que da faculdade, das 9 às 11 eu vou fazer não sei o que com as crianças. É uma agenda do começo ao fim. Então, te obriga a ter disciplina, né? Exato. E você consegue... Tem uma frase que diz assim, você quer uma coisa feita, você dá para alguém que não tem tempo. Isso mesmo. E isso. O Abílio Diniz, num dos livros dele, acho que é esse Caminhos e Escolhas, eu não sei se está aqui atrás, ele fala isso, né?
ele faz a rotina dele, ele adora a rotina dele ajuda ele a produzir mais. É isso. Quanto mais eu faço, mais eu consigo fazer. Exatamente, porque você é obrigado a se organizar, né? Ou eu faço aquela hora ou não faço. Exato. Até esse último treino, essa última preparação para Ironman, é a primeira vez que eu tive um treinador, né? Que eu sempre me treinei. No começo o Luiz tentou me treinar, mas a gente começou a brigar, né? Porque ele falava para eu fazer 12 e fazia 20. Aí eu falava, meu, você quer fazer do seu jeito? Então você vai estudar e vai aprender. Foi aí que eu comecei a estudar. Sobre o endurance, né? E aí eu me treinei todos esses anos, sempre deu muito certo, mas chegou um momento que você precisa de alguém te incentivando, precisa de coisas diferentes. Eu tava meio de saco cheio de mim mesma. E aí, agora que eu tenho um treinador para chamar de meu. E aí teve um dia que eu falei para ele, eu vou ter que é o Palito, né? Eu falei, eu vou ter que fazer, amanhã é o único dia que eu tenho esse longo de bike para fazer, que era quarta, quinta-feira, sei lá. Porque os outros dias eu tenho já compromissos, tal. O único dia que sobrou esse vai estar chovendo de novo, do começo ao fim. E eu esperando que ele fosse falar, vai pro rolo, né? Ele só escreveu assim, bom treino. E a gente acostuma com isso, é o que eu tenho que fazer, ponto, eu só tenho hoje para fazer. Então você acaba criando uma rotina que é aquilo e acabou, então cabe mais coisas. Vai ter que ser nesse dia, porque amanhã eu tenho que fazer outra coisa, né? Então eu acho que o triatlon te ajuda muito nisso, de você descobrir que você pode mais do que você acha que você pode. Senão não teria tantos CEOs e pessoas que são super ocupadas que fazem esportes de Exatamente. Né? São pessoas que não têm tempo também. Embora sejam pessoas que financeiramente possam ter, né, uma situação melhor, mas eles também têm uma vida atribulada e cheia de compromissos, né? Não, assim, pelo que a gente tem visto, e eu tenho tido o privilégio de ouvir aqui de alguns executivos, é isso, né? Acaba ajudando também, né? Consome tempo, mas as pessoas se organizam. E aí, hoje em dia, principalmente o CEO, que tem que ser exemplo para os demais funcionários da companhia, da empresa e tal, eles também precisam ter esse olhar para se cuidar, né? Porque senão, aquela história do cara vai chegar às 7 da manhã, vai ser às 10 da noite todo dia, porque ele é o dono da empresa, ele tem que dar o exemplo, já não necessariamente é uma regra que vai funcionar, até porque também é aquilo que a gente falou, né? Das gerações mais novas antes de a gente começar a gravar. O mundo para eles é outro, eles não querem mais isso, eles não querem se inspirar nisso, eles querem ter a vida própria também. Não querem se escravizar. Se escravizar. É aquela coisa assim, trabalhar muito não significa que você está sendo produtivo. Exatamente. Né? São coisas diferentes, você pode ser produtivo trabalhando menos, né? E para ser produtivo você tem que estar feliz, e para estar feliz às vezes você tem que fazer um treino, você tem que... E quantas vezes vem uma ideia, para você também deve ter isso, você está ali no treino, vem uma ideia, eu vou fazer isso na assessoria, vou fazer aquilo, vou bolar aquilo outro, e são nesses momentos que você está ali fora, né? Do ambiente de trabalho que as melhores ideias vêm, né? Exato, Isso é uma das coisas que você curte, né? Dos treinos longos, você ficar nos seus pensamentos. Às vezes pensando besteira, nada a ver, trivialidades, mas muitas vezes você vai se organizando, você vai... Com certeza, já vou planejando a vida, assim, vem muitas ideias. Você não treina com o Luiz, então? Não, nunca treinamos. Porque é muita coisa junto. A gente já tem a família, tem a empresa junto, aí treinar junto, acho que excesso de companhia também não é legal, né? Eu acho que é saudável, cada um faz o seu. Muitas coisas juntos, sufoca, né? Até hoje, ele fala, vou pro sítio, eu falo, vai, vou andar de mountain bike, vai, vou para outro lugar. Às vezes ele vai pro sítio com as crianças, eu vou treinar. Então a gente é muito flexível, muito parceiro nesse... Uma parceria, de fato, né? Não é nenhuma dependência, não é porque a gente né? é casado que a gente tem que, né? Exato. Fazer tudo junto, sufoca. Acho que um dos motivos de muitos relacionamentos não darem certo, e na pandemia a gente viu isso, é que as pessoas acham que tem que, né? A gente tem que ser parceiro e liberdade. Eu acho que respeito e liberdade estão muito próximos, né? Concordo. E quando você pega alunas, eventualmente alunos também, mas que falam, puxa, mas agora meu filho nasceu e não vou mais conseguir treinar e tal, você também agora tem você tem esse exemplo para dar, né? Tenho, essa semana mesmo me ligou uma, falou, teve bebê e tal, eu posso te ligar para você me fazer tipo uma consultoria, para você me ajudar, que eu não sei como que eu vou me organizar com os treinos. Eu falei, mas é claro que eu tive a sorte de ter um parceiro que me ajudava muito. Que pode não ser a realidade de outras pessoas, não porque o marido às vezes não apoia, mas porque o marido trabalha o dia inteiro, são realidades, tem que caber na sua realidade, né? Lógico, né?
Esses dias me ligou uma falando assim, eu teve bebê há 1 ano e quer fazer uma maratona daqui a poucos meses. Eu falei, mas peraí, você tá 1 ano sem treinar nada, é diferente. Eu treinei todas as gestações sem parar, né? É diferente eu me preparar para um Ironman em seguida, porque eu não parei de treinar. Agora a pessoa parou de treinar. Então tudo é o contexto, né? Uhum. Muitas pessoas se inspiram na minha história, mas cada caso é um caso, né? Eu vim de um contexto de atividade física da vida toda, eu nunca parei de treinar. Então, foi só uma continuidade, né? E já tinha uma vida ali que propiciou eu poder treinar com 2 bebês. Então, cada família tem a sua dinâmica. Então, cada caso é um caso, né? Mas que é possível. Não precisa ser um Ironman, mas pode ser um olímpico, por que não, né? Exato, claro. Vai te fazer bem tanto quanto, exato, né? Exato. Você cuidar de você, ter um momento para você. É que eu já comecei com a régua lá em cima e eu gostei do endurance, né? Eu curti. Agora eu tô fazendo o caminho contrário. Agora, esse ano, só vou fazer prova mais curta. Vai reduzir um pouco o ritmo, né? Até porque a gente vai ficando mais velha, a gente precisa treinar velocidade, potência, a gente vai ficando mais lento, né? Então, eu percebo, se você fica muito tempo nessa coisa de Ironman, a tendência é você você caindo o ritmo, né? Então, o legal é ter um pouco do equilíbrio, né? Precisa ter estímulos de mais força, potência, explosão, para você se manter mais veloz. Senão só vai ladeira abaixo. E a pressão autoimposta, mas também a pressão da sociedade, não sei, sua mãe, os amigos mais próximos e tal, a tua sogra, puxa, mas você vai ter filho fazendo Ironman, você não, mas cadê os filhos, né? Você está treinando, né, com quem que eles estão? Você falou alguma coisa a respeito disso também no Estema. É curioso, né? Porque se a gente for parar para pensar na tua história, provavelmente você seria daquelas mães 100% focadas no sentido de, cara, vou abrir mão de tudo. E vou só, era o que eu sempre quis, eu vou ficar só aqui. Exato, né? Então, assim, eu tive aqui no ano passado, né, 2023, e tive aqui a Luísa Paz. Não, Luísa Paz não. Essa Luísa Paz não, Luísa Dias, né? Eu me esqueci o nome agora, me fugiu, me desculpa, mas ela foi uma triatleta profissional. Nossa, me fugiu completamente o nome. Ela foi triatleta profissional e na maternidade ela decidiu se dedicar totalmente ao filho, combinou com o marido, né? Vou parar um pouco de trabalhar. E aí ela também ela falou que para ela foi libertador poder assumir isso, porque também tem esse movimento ao contrário, né? Tipo assim, bom, você é uma mulher, tá no século XXI. Você vai parar de trabalhar, você não vai, né? Você vai ficar dependendo do Luiz, né? Você não vai, né? Terceiriza, contrata uma babá que, né? Então, assim, ainda existe esse movimento ao contrário, né? Como é que você também conseguiu? Foi fácil de decidir isso? Na tua cabeça foi natural? E como é que você respondia, né, a essas críticas? Não necessariamente verbalmente, mas assim, como é que você assimilava isso? De conciliar o treino com maternidade? Isso, essa coisa, mas você não está sendo uma mãe tão legal quanto a outra mãe X, né? Ou, sei lá, eventualmente talvez você tenha perdido alguma outra atividade da escolinha, não sei. Mas coisas desse tipo. Putz, eu dava conta de tudo. E thanks God, o WhatsApp das mães da escola. Você fica sabendo das notícias, né? A minha mulher é assim. Falar, amanhã tem não sei o quê. Nossa, às 10 da noite, né? Vários perrengues, assim. Tem passeio? Criança já tá lá no passeio, você nem tá sabendo. Teve uns perrengues assim, mas eu fui me ajustando conforme a música e eu acho que eu nunca faltei como mãe. Acho que não. Como eu te falei, eu me desdobrava para ir nas festinhas, para ir nos eventos, para ir levar eles para passear. Eu ia me morta com farofa, mas eu ia, assim. Eu acho que eu nunca faltei como mãe. E acho que eu estava tão bem emocionalmente que eu recebi essa pressão aí. Lógico que a primeira vez que a gente foi para o Ironman em Florianópolis, a gente escutou, como assim? Esse primeiro que a gente fez juntos, os dois ficaram em casa, né? Os dois ficaram em casa com a minha mãe, aqui em São Paulo. Então, a gente escutou, como assim vocês vão fazer o Ironman, deixa 2 bebês em São Paulo? Mas eu acho que eu já estava tão segura de mim, assim, e o esporte ajudou muito nesse sentido de estar emocionalmente mais forte que vou fazer porque eu quero, porque é bom para mim. E a sua opinião, né? É a sua opinião. Exatamente. Eu peguei aqui um texto teu no Instagram, que você escreveu o seguinte, sobre esse tema, né? Eu queria que você falasse. Muitos me acham louca e ouço muito. Não sei como você consegue. Na verdade, eu também não.
talvez esse meu modo de viver tudo ao mesmo tempo seja uma sede de viver a felicidade que eu não tive lá atrás, correr atrás do tempo perdido. Ou de me sentir querida, útil, um resgate da autoestima. Só sei que manter-me ativa física e mentalmente me mantém em pé, segura e com as rédeas da minha vida. Tenho a consciência de que sou forte fisicamente, mas fraca emocionalmente. Aceitar é um grande passo para lidar com isso. É isso. O esporte me fez descobrir uma força que eu não sabia que existia. E nunca foi um troféu. Eu nunca fui para uma prova, eu quero pódio, eu quero troféu. Nunca foi. Foi sempre assim, eu vou treinar para dar o meu melhor. E aquela sensação que eu subia, toda vez que eu subi no pódio, sempre veio toda essa história na minha cabeça, sempre vem. Eu tô aqui porque eu aprendi a ser forte. É isso que o esporte é pra minha vida, assim. Eu aprendi que eu posso ser forte. E o esporte foi o meio que resgatou isso. É isso. Nunca é um pódio, nunca é uma colocação, nunca é... É sempre, cada prova eu saio mais forte. E é isso que você também tem o privilégio, a oportunidade de passar para os seus alunos, aí cada um com a sua individualidade, com as suas questões, com os seus problemas, enfim, né? A gente também tem que ter esse respeito, né, pela vontade do outro, entender um pouquinho minimamente o que o outro quer, a hora que ele quer fazer um Ironman, ou não quer fazer o Ironman dele, praticar da lista, né? As pessoas hoje esperam muito que o treinador motive, que o treinador faça. Só que a vontade tem que vir de você. Motivação intrínseca. Eu só consegui fazer um Ironman daquela forma porque eu queria, porque não ia adiantar meu marido querer por mim. Exato. É. Né? Eu queria. Eu só pedalei na chuva 200 km porque eu queria, porque se eu não quisesse não ia acontecer. Então, tem que vir de você. Eu não posso querer por você. Uhum. Né? Até esse fim de semana eu bolei um treino lá para uma pessoa, ela falou, eu não tô afim. Eu falei, tá bom. Se você não tá afim, eu não posso fazer por você. Exato, é. Então, não tem caminho curto, né? Tem que ter aquela chama de dentro que te faz ir para ação, né? Uhum. Então, hoje, muito as redes sociais atrapalham nesse sentido. Eu vejo muita gente querendo fazer para mostrar para o outro. E isso é um saco, né? Tem uma pergunta que me fizeram. Será que se não houvesse redes sociais, ia ter tanto triatleta hoje, né? Tem muito isso. Eu vejo muita gente que chega no Oba-Oba e posta, daqui a um ano vende tudo e para. Porque, na verdade, no fundo, a pessoa não queria, né? Ou na primeira frustração desiste. A gente vai se frustrar e é nas frustrações que você vai ter vontade de fazer melhor, né? Eu escutei de uma atleta esses dias, eu fiz tal prova, eu fiquei decepcionada, brochei, dei uma relaxada nos treinos. Falei, mas é aí que você tem que falar, treinei, por que deu errado? Vou treinar de novo para dar certo. Exato. Né? É isso que é o esporte, é isso que te faz mover e ir para frente, né? Não se acomodar nas primeiras dificuldades, né? A vida não é exatamente um reflexo da vida. A vida não vai ser fácil sempre, né? Só que se você ficar ali chorando, igual eu ficava, deprimida e internada e clínica psiquiátrica a vida inteira, você não sai dali. Você tem que usar essas dificuldades para você se superar e sair melhor, né? Então, enxergar como uma oportunidade, né? E não se acanhar e se reprimir, né? O primeiro pódio que eu peguei na vida, que foi no 73 de Foz, que foi logo depois desse primeiro Ironman que eu fiz com o Luiz, foi totalmente inusitado. Eu jamais ia imaginar que eu ia pegar um pódio e ficar entre as 5 numa prova dura daquela. E, foi um negócio, assim, foi muito gostoso, assim, que legal, quando que eu ia sonhar isso, assim? Mas não no sentido de ego, de, nossa, como eu sou foda. No sentido de superação mesmo. Nossa, que legal, eu treinei, nem imaginava isso. É uma conquista, né? Conquista pessoal, exatamente. Não é que você ganhou da fulana, da ciclana, mas é uma conquista sua, isso. Né? Tanto que as provas que eu fiz, eu nunca fiquei olhando start list e tal, fulana tem tempo tal. Não, eu só ia lá e treinava para fazer o meu melhor. Deu certo, deu, não deu, beleza, né? Teve uma época da minha vida, só que eu entrei nessa vibe mais competitiva, assim, de, fulano nada para quanto, fazer planilha. Eu falei, não. Aí você começa a entrar numa vibe que não é saudável. Uhum. Não é saudável, de você querer se cobrar e não dá, o caminho não é legal. E as redes sociais hoje em dia favorecem muito isso, né? Assim, eu sou um atleta da época que não tinha, né? Então, assim, era malemar ver as revistas que tinham e você vê no dia da prova como é que estava a pessoa. Aí você ficava fazendo uma expectativa daqui a 2 meses na outra prova se a pessoa ia estar melhor ou não e como é que você ia estar em relação a ela, no meu caso, que era profissional.
Mas hoje em dia é muito fácil da gente cair nessas ciladas, né? Eu vejo esse negócio do Instagram, cara, não é nem Instagram, é o celular. Às vezes eu falo assim, deixa eu ver aqui se chegou uma mensagem do WhatsApp do fulano. Cara, a hora que você abre, aparece uma mensagem do ciclano, você já não lembra mais o que você foi fazer ali, né? No Instagram é igual. Tem uma pessoa que vai fazer uma prova agora, ela me mandou, olha o Strava de fulana que fez essa prova. Eu falei, nem olha, isso daí eu não vou usar pra nada. Só vai lá e faz a sua prova. É a sua prova que você tem que fazer. A tua experiência te mostra, Thelma, que as pessoas que tiveram uma vida mais... Não é mais fácil, mais confortável, com menos intempéries e tal. Talvez elas não entendem muito. Não entendem muito. Aonde que eu quero chegar. É exatamente isso. Elas acham que eu sou chata, que eu tô aí que vem o lance de ser carrancuda e chata e cobrar demais, porque elas não entendem o macro do negócio, assim. Porque elas estão acostumadas com as coisas fáceis e é só pedir no iFood, chegou... E é outra realidade. Então, talvez elas não tenham essa consciência, assim, do macro, que é essa coisa de treinar no vento, na chuva, no calor. Não porque eu sou roots, mas porque isso vai te fazer uma pessoa mais forte, né? Pode ser que hoje você não precise ser uma pessoa mais forte, mas pode ser que amanhã você precise. E se você não estiver preparado para isso? E você, no seu dia a dia profissional, você vai tentando explicar isso para os alunos? Tento. Por exemplo, eles não conhecem a tua história inteira, né? Não, talvez agora que conheçam sabem, um pouco, vão te ouvir no Estema, no Endorfina, né? Mas você, às vezes, tem que falar assim, olha, sabe o que já aconteceu comigo? Aconteceu isso, cara, e eu não estava reclamando, ou eu reclamei, mas eu fiz. Você usa um pouco dessa experiência pessoal para que eles se motivem, né? Uso. A menina falou para mim, eu perdi o primeiro lugar nos últimos segundos da prova do Olímpico agora, tal, porque a menina me passou. Eu falei, tudo bem, eu perdi no sprint no Ironman. Né, assim, para entender que acontece, shit's happen, né? Mas eu costumo. Mas eu tenho cuidado da pessoa não achar que eu tô... Muitas vezes as pessoas às vezes acham que eu tô dando meu exemplo sendo arrogante. Que nem a pessoa fala, eu fui treinar esse fim de semana, tava 30 graus. Aí eu escrevi lá, em Kona tava 37, mas não querendo me achar, tipo, querendo dar o exemplo meu. Tem locais que vai ser duro para todo mundo. Não adianta, se você reclamar, vai estar sol, se você não reclamar, vai estar sol do mesmo jeito, né? Nesse sentido. E eu sou muito assim. Na semana passada eu tava com pedra no rim. E tava doendo pra caramba. Aí eu fui treinar. Aí o Luiz chegou em casa e falou, mas você foi correr? Eu falei, fui, se eu ficar parada, eu vou ficar com dor. É melhor eu sentir dor, me mexer. Mas nesse sentido, assim, as coisas acontecem. Você tem que estar pronto para tudo na vida, né? O que vai adiantar ficar aqui com dor parada, sentindo a dor? Você disse que... Né, no Estema você disse que você te cocona, fez, você não pensa em voltar e tal, não é uma coisa que você fala, vou querer ir no ano que vem de novo e tal, né, 2024. E você acabou de falar que esse ano você vai tirar um pouquinho o pé, vai voltar mais para os treinos mais rápidos e tal, que também é legal para sair dessa homeostase, para você dar um... Já tô me sentindo mais forte, tô caprichando na musculação, tô me sentindo mais forte. A gente não vai ficando a cada ano mais novo, infelizmente, né, então a gente também precisa se reinventar. Mas eu arrisco dizer que o teu futuro ainda é no Ultra, né? Eu também. Olha que eu fiz uma boa leitura. Porque, cara, você tem todo o tipo de personalidade para encarar dificuldades muito maiores do que o Ultraman. Não para você se valer de nada, se gabar de nada, mas para justamente fazer essa tua... introspecção no autoconhecimento. Então já está nos planos, assim. Ou já tem data? Não, está nos planos. Não sei quando, mas está nos planos. Eu acho que eu tenho muito mais esse perfil de introspecção, de fazer um negócio by myself, do que competir com os outros. Não me faz bem. Eu não gosto de competir. Eu gosto muito mais de treinar do que de competir. Eu não sei, esse ambiente competitivo... Tanto que eu entro ali na prova, eu entro numa bolha. Eu finjo que eu estou numa bolha, eu não olho ninguém, não vejo ninguém, porque senão tira meu foco. A pressão da competição eu não curto. Eu curto me superar, eu curto terminar, fazer o meu melhor, mas não curto competir. Nunca foi objetivo, quero correr melhor que ciclana, pedalar melhor que fulana. Eu acho que esse caminho aí é o futuro.
Um dia, quem sabe. Porque o que eu mais ouço aqui dos ultra triatletas ou dos ultramaratonistas é isso, né? Assim, além de ser uma outra comunidade, uma outra cultura dentro da cultura do esporte, dentro da cultura do triatlon, ou da maratona, ou da ultramaratona aquática, é uma outra cultura e não tem tanto esse aspecto competitivo. É mais de companheirismo. Até porque você fica com respeito muito maior para com a prova, né? Porque ela vai te exigir muito mais e ao mesmo tempo acaba sendo um mergulho, né, em você mesmo por muitos dias ou muitas horas e você sai muito mais forte ou muito mais se entendendo muito mais, se conhecendo muito mais, né? Então, assim, dá a impressão que é um caminho natural para você. Mas eu acho que até isso você tem que estar com um emocional forte também. Você não pode chegar numa prova dessa com um emocional definitivamente bagunçado, né? não, Não dá certo. Não, eu acho que tem que ser no momento certo, né? Você não vai fazer, vou fazer então, vou lá ano que vem, não vai. Você tem que ter uma estrutura também. Esse ano eu ainda tenho que terminar a faculdade, que eu estou terminando lá de nutrição, então eu vou focar nisso, provas mais curtas para eu conseguir acabar a faculdade. E meus filhos estão virando adolescentes, então é uma fase que eu também não quero ficar ausente muitas horas. Minha filha, principalmente, mulher, ela está naquela fase que ela... Estou sentindo que ela está precisando da mãe mais perto, 11 para 12 anos, então esse não é o momento, assim, de eu me ausentar tanto. Uhum. Querendo ou não, tem que ficar bastante tempo fora de casa, né? Exatamente, Então é uma coisa que eu sei que vai acontecer, mas não agora, mas vai acontecer. Que legal. Vai ser legal. Vai ser legal. Deve ser um sentimento muito diferente, de consagração, assim, né? É assim, o que a gente ouve, você vê vídeos na internet, é isso, né? Assim, as pessoas não... Raramente elas falam dos outros, né? Da competição, ou elas falam do perrengue que foi, do desafio. E você já tem uma prova, assim, que você fala, essa acho que eu gostaria de... Putz, eu tenho um negócio comigo com o esporte que eu faria uma prova longa, assim, em qualquer lugar. Até lá na EV, que é onde eu treino direto, eu faria uma prova dessa sozinha lá. Uhum. Não tem essa coisa de, um lugar, não. Nenhuma prova, assim, que você fala, essa aqui, eu vou lá pro Patagon Man, pular naquela água isso gelada. Não posso no frio por causa da asma, nem pensar. Ah, tá, você tem asma induzida, né? Essa nem pensar, é pular na água e passar mal. Porque aquela prova deve ser fantástica, o lugar é incrível e tal, eu acho aquela prova fantástica. Deve ser, tem um amigo que fez, deve ser. Ainda não pensei, vou pensar. A Lívia fez o Norseman, né? Nossa, prova gélida. Não, uma prova fria pra mim não dá. A prova mais fria que eu fiz foi lá no Chile, 70.3, a água tava 15 graus, já foi dura. E é só 1.900, acho que mais que isso eu não aguento, não. Bom, para terminar, que recado que você daria para a Thelma ali, professora da Runner, ali naquele comecinho, que você ainda estava trabalhando de graça, só para ganhar o vale-lanche e tal, né? A Thelma, você tem 46, né? Já se passaram muitos anos, a sua vida mudou completamente. Que recado que você daria para aquela Thelminha lá? Não desista da educação física. Você não só não vai passar fome, como você vai ajudar muita gente. Você vai conseguir ter uma empresa bem-sucedida e ajudar as pessoas. Acho que é isso. Acho que a minha função na educação física é poder, com o esporte, ajudar as pessoas como o esporte me ajudou. Me ajudou a vida toda, me ajudou. E é o que me dá mais prazer hoje. É sua missão fazer as pessoas descobrirem o potencial dentro delas mesmas que está escondido, mas que elas não descobriram ainda. Eu acho que é isso. Que bacana. Thelma, muito obrigado, parabéns, você é fantástica, que história, meu. Que bom que o triatlon teve a oportunidade de te receber, né? E que você escolheu o triatlon e que você conheceu o Luiz e que te apresentou para o triatlon. Eu falo para ele, a culpa é sua. Ele fala, você é louca, você vai treinar de novo. Fala, a culpa é sua. Aliás, você disse que ele não é mais professor, né, da Navas, né? Ele tá mais... A gente está em 6 treinadores agora, e aí a gente dividiu as funções para não ficar todo mundo fazendo a mesma coisa. A empresa está crescendo, A empresa está crescendo, então ele está mais focado na parte administrativa, financeira e tudo mais, e a gente com o treinamento mesmo. Para quem quiser entrar em contato com você, com a Navas, passa aí o teu Instagram ou o Instagram no da Instagram, Navas _tri.
E o meu eu nem sei o meu é muito grande, é Theo da Melio Coach, alguma coisa assim, não lembro. Bom, eu vou colocar no post do episódio de hoje para as pessoas te darem um feedback aí sobre a tua história, sobre o que elas ouviram e aprenderam aqui hoje com você, de fato. Eu acho que é um privilégio para as pessoas que treinam contigo, especificamente contigo, um privilégio para elas poderem ter contato com alguém com uma força como você tem, né? Não só fisicamente de fazer uma prova como o Ironman, mas principalmente essa força interna, essa motivação e essa energia, né? Porque caramba, tem energia aí nesse pequeno corpinho aí. Ainda tem, até os 80, vamos lá. Se Deus quiser. É o espírito da Dona Cida, é? Puta é. Que exemplo, né? Ela é demais. Tive com ela ontem, é o espírito dela com certeza. Guerreira. Olha lá. Guerreira. Que bacana. Minha avó, ela trabalhava na roça, preta, analfabeta, e aí ela veio para São Paulo, ela foi zeladora, ela foi faxineira, ela foi diarista, e ela, com tudo isso, ela comprou a casa dela, comprou o carrinho dela, que é o Fusquinha verde que ela levava a gente para cima e para baixo quando a gente era criança. Eu lembro das minhas amigas da rua, a Dona Cida, virando a esquina com o Fusquinha. Eu nunca vi minha avó reclamar da vida. Ela sustentou a casa, sustentou os netos, ajudou minha mãe a sustentar os netos, ajudou a sustentar minha mãe, depois de adulta ainda, eu junto. E tudo isso sendo faxineira e, sabe, esses trabalhos. E aí, com 80 anos, ela entrou na escola para ser alfabetizada. Com 80 anos, eu lembro que ela me chamava e falava, vem ver minhas continhas, me ajuda a fazer essa conta de divisão. E eu nunca vi minha avó reclamar da vida, nunca vi minha avó chorar, nunca vi minha avó triste. Com certeza a força vem dela, sem dúvida. Privilégio, você é uma privilegiada, definitivamente. Thelma, sorte do Luiz, sorte da Rafaela, do Gustavo e das pessoas que treinam com a Navas. Então, muito obrigado e que você tenha um ano maravilhoso em 2024, com muita saúde. E você vai voltar aqui depois do teu primeiro Ultraman, o que quer que seja, tá bom? Beleza, combinado. Obrigado, Thelma. Obrigada a você. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.